em tudo, sabe? Não tem sossego. Sem problema. E quantos anos as suas meninas têm? Eu tenho uma de 3 e a outra de 6. Ok. Elas são novinhas. Aliás, uma tem 4, acabou de fazer aniversário aí, ó. A cara de pau. E essa é a Que Laura, tem linda. 6. Você é bonita. Tá caindo os dentinhos dela, ela tá É, toda envergonhada. Olha lá. olha só, Deixa a Júlia agora. E essa é a Júlia, que tem 4. gracinha. É, falar pro seu que acende bonita, acende ardida, viu? Ardida. Nossa, Aqui na, demais. aqui na região eles falam custosa. Já ouviu esse Nossa, termo? já. Eu só ouvi quando eu vim morar aqui. Você tá morando aonde? Agora eu moro em São Gotardo. Fica perto de Patos de Minas, na região do Sei. Triângulo Mineiro. Ó, perto do Triângulo Mineiro, na verdade, que é considerado Alto Paranaíba. Tá. Peraí que eu vou dar uma chamada nelas aqui para elas Ok. pararem de barulho. Peraí. Ai, elas estão fazendo muito barulho. Então vamos lá, Kátia. Vamos aproveitar que estamos só nós duas, então, para Tá, poder te ok. perguntar quais são as suas maiores dúvidas no início, para a gente começar e depois eu vou direcionando Tá. em relação ao básico. Tipo alguma coisa que te confunde bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, uma coisa que me confunde bem é quando eu tenho que usar, tipo, will, o simple future, né? Future. Ah, tá. Simple future. E Entendi. quando esse eu me enrosco bem, o will, é porque assim, é o que você falou, né? Como eu já fiz um pouco, então as minhas dúvidas elas são cumulativas. Então, tipo, will, want, é, quer ver? Vai por aí, sempre que eu tenho que pôr, conjugar os verbos, sabe? Eu dou uma enroscada, me enrosco um pouco. Ok, ok. E aí você está falando para mim do futuro simples em relação ao passado. O Faz- jeito de conjugar, quando usa o verbo to be, o is ou are, quando tem que usar o verbo auxiliar, o do ou does. Isso está claro? na verdade, minha dúvida é tudo, né? Ah, é? Ah, não, esse eu acho que eu acho que minha dúvida é que eu fiz 18 anos que eu não aprendi nada. Vamos fazer Dúvida assim, então. básica. Vamos começar pelo mais simples, que é tipo o presente Tá. simples, e fazendo uma revisão. E aí depois a gente vai para o passado, depois a gente vai para o futuro, e à medida que as suas dúvidas forem surgindo, você vai me falando, que a gente também vai direcionando. Tá bom. Uma coisa que acontece muito para quem já estudou inglês é que quando chega no tipo vai acumulando, ou então não pratica assim muito bem praticado, não faz muita prática, é que acumula às vezes o uso do verbo to be, acumula não confunde com os outros verbos, né? E o que que acontece Isso. quando a gente está falando de simple present, de uma maneira geral, nós temos duas filosofias de regras de verbos, vamos dizer assim. Tá. Então, é como se o verbo to be, ele seguisse algumas regras em específico, e só que essas regras só funcionam para ele, entendeu? Qualquer outro verbo, que a gente aqui vai chamar de other verbs, eles funcionam de uma maneira diferente do verbo to be. Então, o verbo to be, ele tem uma luz, vamos dizer assim, só para ele. Se você quiser deixar o seu microfone ligado hoje, porque tá só nós duas, não tem problema não. Eu até Tá, não prefiro. tá atrapalhando o barulho? Não, não tá não. Eu prefiro quando o microfone fica ligado, sabe? Tá Só que bom, então eu tô deixa. vendo aqui que a internet tá chegando um sinalzinho para Travando um mim que a minha pouco, né? internet tá travando. Tá travando aí para você também? Um pouquinho. Tá, então peraí que eu já sei o que é o celular que tá conectado. Só um minutinho que eu vou lá desconectar, tá? Tá.
Voltei. Então, quando é assim que começa a acontecer esse problema na internet, eu tenho que correr lá e tirar tudo que está conectado nessa rede aqui. Ai, Então, o que seria o verbo to be? Kátia, eu querendo chamar de Laura. No português. é o ser, estar. Ser ou estar, né? Uhum. Então, tipo assim, no português, a gente teve um desmembramento desse verbo. A gente pode considerar como um ser ou como estar, mas no inglês isso não faz muita diferença, né? Ser ou estar é a mesma coisa. Vai depender um pouco do entendimento lá do contexto, né? Como, por exemplo, you... Não, vamos colocar aqui, ó. She is tired. Então, a gente pode falar que uma pessoa, por exemplo, no português, é cansada, de uma maneira geral, ó, você é muito cansada, nasceu cansada. Ou você está cansado, ou ela está cansada, né? Uhum. Então, eu acho que no português, por ter essa divisão aqui dos dois aqui, fica um pouco mais fácil. Agora, no inglês, depende do contexto, né? A gente vai, quando uma pessoa está falando alguma coisa que ela é ou que ela está, aí tem que ir pelo bom senso, né? Por exemplo, she is at home. Então, aqui a gente usou, na tradução, a gente usou o verbo ser para esse aqui. Desculpa. A pessoa, o verbo está, porque a pessoa está em casa, né? Mas aí, se eu uso, por exemplo, que she is tired, né? Igual a gente já usou aqui em cima, a gente pode falar, não, peraí. Ela está em casa ou ela é uma professora. She is a teacher. Então, aqui ela não está uma teacher, ela é uma teacher, né? Então, aqui seria o verbo ser. Esse aqui tá bem tranquilo, né? Isso. Uhum. E aí, quais que seriam os outros verbos, então, que não seguem essas regras que o verbo to be segue? Não essas aqui que eu escrevi, né? Mas, tipo, em relação à gramática. Seria qualquer coisa que não seja ser ou estar. Então, pode ser trabalhar, estudar, lavar, amar, correr, qualquer coisa aí que não seja ser ou estar. E você lembra quais que são as diferenças gramaticalmente desse grupo aqui, que só tem o ser e estar, que é o be no inglês, e desse grupo aqui que compreende todo o resto? Você lembra gramaticalmente quais que são essas diferenças? Eu tô tentando formular aqui uma palavra para ver qual que é a diferença. Por exemplo, she was working. Working. Aí eu adiciono não o ed no final. Não. Você me deu esse exemplo aqui, ó. She was working. Was working. Ela está trabalhando. Ah, tá. Ela está trabalhando assim, ó. She is working. Isso, é porque eu entendi você falando she was, tipo, no passado. Desculpa. She's working. Ah, tá. Esses dois exemplos aqui, o was ou is, está no presente contínuo, present continuous. E aí você lembra lá que a gente, não sei se você vai conseguir lembrar, né? Mas a gente viu que para o present continuous, a gente tem lá na fórmula o sujeito, mais o verbo to be lá conjugado dentro do tempo dele, de acordo com o sujeito. E aí a gente tem o verbo principal aqui no ing. No futuro. No ing. Não, e no futuro também, né? Mas essas duas aqui estão... no futuro é pro present tense, né? Present tense. Como assim no futuro? Acho que eu tô confundindo. Tá não, confundindo. É que eu anotei aqui. Ah, não, tô confundindo. Esse aí é quando usa o... Esquece, tô confundindo. Desculpa. Ok. Deixa eu só falar aqui então. She will be working. Então seria a mesma coisa, o mesmo exemplo, só que nos 3 tempos diferentes. Esse aqui é o past, porque o verbo to be aqui está no past, que é o was. A gente vai dar uma revisada. Então é o past continuous. Aqui o present continuous, porque o be está no present
is working, e aqui é o future continuous, will be working. Mas eu acho que deu uma confundida, né? Vamos tirar isso daqui para a gente voltar a... Vamos direcionar para o que eu estava querendo mesmo. Tá. A gente tem algumas diferenças dessa luz, né, que ilumina o verbo to be e uma luz que vai iluminar os outros verbos. É que é o seguinte, o verbo to be, a gente não usa verbo auxiliar no simple present, tá? Então, quando a gente está falando de simple present, a gente não vai usar o auxiliar aqui no verbo to be. Então, o auxiliar vai ser o quê? Ele vai ser uma... Como que seria a palavra que eu poderia falar? Ai, me ajuda. Uma coisa que é só desses aqui. É difícil falar português e inglês, no final das contas, não está falando nenhum nem outro. Uma coisa especial, particular desses outros verbos aqui, os verbos auxiliares específicos, né? Disso daqui, o verbo to be no simple present. Então, não tem o uso dos verbos auxiliares. Depois eu posso te enviar isso aqui, mas se você quiser ir anotando, fazendo esse esqueminha aqui, para depois, quando surgir alguma dúvida, você ir anotar, porque dessa maneira vai ficar bem mecânica, bem técnica, sabe? Tá. Pragmática. E aí, vou colocar aqui, por exemplo, então, sujeitos. Vai, viu, estando junto, são a terceira pessoa do singular, o we, you, plural, e they. Ok, esses aqui são sujeitos pronomes, né? Então, são pronomes que vão vir no lugar do sujeito. Quando a gente não quiser usar o seu nome, por exemplo, a gente pode usar you, ou pode usar she, né? Isso. E aí, o que acontece? Isso mesmo. Não, para você não podemos usar isso, não. Para coisa, né? Exato. Para coisa animal. É que a gente tem que o I, no presente simples, no simple present, ele tem o be acaba virando am. Então, como se o ser para o eu é sou, não é? Isso. Então, infinitivo ser, eu sou. Infinitivo be, I am. Ok. E o aqui vai ser are. You are. O I também vai ser are. Aqui de novo. E aqui também. E aí a gente sabe que para o he, ou it aqui, a gente vai ser o is, vamos ter o is. E até a gente já pode ir até guardando essa dica de pronúncia, que é o seguinte, esse is aqui é com som de Z. Is. Isso, termina com som do Z. He, she, it, is. Aí, quando a gente quer falar alguma coisa, né, a gente quer dar um exemplo, afirmando algo com o verbo to be, eu sou, eu estou, você é, você está, a gente vai usar essa conjugação aqui, não é? Então, aqui, deixa eu escolher uma cor. Então, para coisas, então aqui um exemplo aqui positivo. Positivo é uma afirmativa positiva, né? Me dá um exemplo, vou pedir para você me dar um exemplo, usando qualquer uma dessas pessoas aqui, qualquer coisa eu te ajudo, vai. You are studying a lot? You are studying, não vai ser simple present, vai ser simple present continuous. Future, é isso. Estudando. Ai, caramba. You are... Então, pode ser um adjetivo, um substantivo. You are beautiful. Thank you. You are beautiful. Ok. Mas e se a gente quer falar uma coisa, tipo uma afirmação? Quando eu digo afirmação, é porque a gente não está fazendo pergunta. Tipo, é ponto final ou exclamação, né? Então, pode ser ponto final ou exclamação. Mas a gente pode fazer, então, uma afirmação negativa.
Como que a gente falaria, então, usando o verbo to be? Pense em algum outro exemplo, posso te ajudar. Vamos usar outras pessoas aqui agora. She isn't fast. She isn't fast. Uma pessoa mais lenta. Então, she isn't fast. Is not aqui, né? A gente pode fazer esse is not aqui uma contração. Então, aqui, por exemplo, você já me falou direto, né? A contração aqui vai ser isn't. Aí, o que eu vou fazer? Eu já vou até anotar aqui, porque se tiver alguém que for assistir essa aula, também já pega aqui. E não souber, né? A contração de are not seria aren't, por exemplo, aqui. You are beautiful. Se fosse você não é, you are not beautiful, you aren't beautiful. Se for contração. A gente também tem pronúncia diferente para escrito normal e com a contração. Então, a gente viu... E quando a gente quer fazer uma pergunta com o verbo to be? Como que vai funcionar? Prepositivo. Positivo, positivo primeiro. Ficaria are you... Vamos colocar we, para a gente variar um sujeito aqui, ó. Vamos usar o we. Tá. Are we... Em casa? At home? At home. Né? Are we at home? Isso, pode ser. Exatamente. Então, o que a gente usou aqui? A gente usou um fenômeno, não sei se eu posso falar fenômeno, mas a gente usou uma coisa chamada inversion, que é inversão. Então, o que seria esse inversion aqui, ó, para a pergunta? No simple present, e na maioria dos tempos, a ordem comum é sujeito e verbo principal. Então, a gente tem uma ordem comum de sujeito e verbo principal, mais alguma coisa que precisa de ter por aqui. Então, essa é a nossa ordem comum. Inclusive, no inglês, a gente nunca pode deixar de usar um sujeito, né? Tipo, no português, a gente pode falar assim, está frio. A gente começou no verbo. Nós começamos aqui, né? Está frio. A gente não tem sujeito. A gente sabe que é o tempo, né? Que é o tempo que está frio. Mas a gente começou no verbo aqui. E aí depois a gente usou um adjetivo. Agora, no inglês, não podemos. A gente tem que usar, pelo menos, né, que seja um sujeito fictício. E geralmente a gente usa it. Geralmente não. Para falar do tempo, a gente usa it. Ou this também. Mas para pronome aqui, pronome sujeito, vamos usar o it aqui, ó. It is cold. Então, ou seja, obrigatoriamente nós temos que usar sujeito. E aí a gente vê que a ordem normal aqui é sujeito e verbo, né? Que são os principais, para poder formar uma frase completa, uma sentença. Sujeito e verbo. Sim. Aí, para fazer pergunta, a gente usou a inversão. A gente trocou aqui o verbo de lugar com o sujeito. E isso é uma característica, é uma particularidade do verbo to be. A gente não usa inversão aqui, ó, para esses outros verbos, né? A gente vai usar outra coisa, a gente vai usar os verbos auxiliares. Já a gente relembra. Se fosse uma pergunta negativa... Is not cold today? Então, vai ser uma pergunta, né? Então, a gente vai colocar o is primeiro, is not, porque o not, para negativas, vem sempre acompanhado com o verbo. E o nosso verbo aqui é o is, né? Is not ou isn't it, desculpa, eu ia colocar today. Is not it cold? Isn't it cold? Né? A gente pode usar isn't it cold. O it aqui se refere ao tempo, né? Não tá frio? Ok. Muito bem. E se a gente for perguntar, aliás, a gente até chegou a comentar, não sei se foi na primeira ou na segunda aula, que nós temos 2 tipos de perguntas que a gente pode fazer no inglês e no português também. Você lembra quais são que eu cheguei a comentar? WH, muito bem. Isso. A gente tem as yes ou no questions. Está travando aí? Não, tá tranquilo.
Isso, então a gente Tá tem muito as... barulho aí? Não, tá de boa. Então, a gente tem as yes or no questions, ou seja, onde as perguntas vão ser apenas as respostas, né? As answers aqui, elas serão apenas yes ou no, né? E a gente tem umas perguntas mais complexas, que são as WH questions. Então, a gente vai colocar um pouco mais de informação aqui, ó, né? E para as WH questions, a gente usa as WH words, que você até anotou aí, me parece, né? As Isso. WH words, que são, quais são mesmo? Who, what, where. Tá tentando lembrar tudo. Você falou who, não falou? What, when. Hã? Não, When, esqueci do why e o how. why, how. How. Então, o que, aonde, o que, aonde, quem, quando, por quê, como, né? Então, quando a gente vai fazer uma pergunta que tem um pouco mais de informação, são as WH questions. Aí, aqui a gente fez uma inversão. Colocou o verbo aqui e depois a gente colocou o sujeito aqui em cima também, né? O verbo aqui e o sujeito aqui. Isso. Aqui só estava separado pelo não. Mas isso aqui é uma negativo. pergunta. A gente só tem uma pergunta aqui de sim ou não. A nossa resposta aqui vai ser como que seria a nossa resposta? Poderia ser... Yes, no caso aqui, are we at home? Yes, I am. Opa! Yeah, yes, we are. Isso. Yes, we are. Ou não, we aren't. No, we aren't. E para a segunda aí de baixo, isn't cold, vou falar com a contração. Isn't aqui, vem daqui. Isn't it cold? Yes. Então está frio. It is. It is. Yes. No, isn't, is. It Isn't. Isso, aqui a gente, então, aqui tá vendo que é uma afirmação? Afirmações, então, a gente usa o sujeito e verbo. Sujeito e verbo. Sujeito e verbo. E você vê aqui também que para nossa resposta, esse tipo de resposta aqui, ele é chamado de short answer. Fica uma resposta curta. Então, esse tipo de resposta aqui é chamado de short answer. Aí, tá me ouvindo? Tô sim. Ficou bem caladinho. Desculpa. Aí aqui, você percebeu que a gente usou o verbo para poder responder a pergunta, tipo, para concordar ou discordar? Aqui no caso, o nosso verbo era are. Então, a nossa resposta aqui é we are, we aren't. Aqui a nossa pergunta tinha o verbo is. Então, aqui também ficou is. It is, it isn't. Isso. E isso vai ter, a gente vai ter essas short answers, né? Na verdade, isso aqui tudo é short answer. A gente vai ter isso daqui com os outros verbos. Mas a gente vai ver que vai funcionar um pouco diferente para responder sim ou não. Então, a gente vai ver que aqui, quando for do lado de cá, não vamos usar aqui o verbo para poder concordar ou discordar. Então, vamos fazer uma pergunta aqui usando o verbo to be, de uma WH question. Vamos fazer uma pergunta aqui, então, que seja uma WH question. What are you doing? What are you doing? Seria uma pergunta no presente contínuo. O que você está fazendo? Porque o doing, né? Mas vamos perguntar assim, aonde que eu estou, então? What are you? Não, what are you é o que é você. Nossa, where are you? Nossa, pior que hoje eu tava ensinando isso pra minha menina. Eu não tô conseguindo desenrolar. Mas Where are you? Depois, quando você pegar para estudar sozinho, você vai conseguir assimilar melhor. Na hora da aula aqui com o professor,
a gente se confunde um pouco porque não está muito bem assimilado. Quando a gente faz sozinho ali, que pega para estudar sozinho, você sabe, mas você já está lá no mestrado, é que a gente assimila. Então, você viu aqui que apesar de ser uma WH question, a gente continuou a inversão. A gente teve aqui o sujeito e a gente, não, o verbo e aqui o subject. A única coisa que a gente fez foi dessa pergunta, desse tipo de pergunta para essa, a gente integrou. Você é engenheira, né? Uhum. Então, a gente integrou aqui, ó. Aí a gente integrou aqui na nossa regra de integração, quando a gente integra, vem para um WH. Então, a gente só coloca aqui na frente mesmo. Where are you? Tá bem simples, não tá? Sim. Eu não sei se caberia aqui um exemplo de uma pergunta WH question na negativa. Vamos Where are tentar. it? Uma coisa no negativo aqui. Não sei se eu consigo pensar alguma coisa. Então, o que você não é? What aren't, are not, you. O que você não é? Ah, eu acho que eu e você, a gente não é homem, né? A gente é mulher. É. Até que a gente decida, né, trocar. Por enquanto, a gente não é homem, a gente é mulher. É, até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário, até que a gente enche o saco dessa vida de mulher. É, estamos sempre em transformação mesmo, né? Então, Então a gente não, por enquanto a gente não é homem. Então aqui a gente fez uma pergunta aqui na negativa, mas o WH continua no lugar dele. O verbo veio antes do sujeito, só que como agora é uma negativa, o not fica sempre atrelado ali com o verbo principal. E nesse caso aqui do verbo to be no simple present, o be sempre vai ser o principal. Por isso que a gente não chama, por exemplo, what are you doing? O que você está fazendo? A gente não chama isso daqui a gente chama de presente contínuo. Por quê? Não é um presente simples, porque a gente tem um verbo to be, a gente tem um outro verbo também. Então, esse aqui seria o verbo principal. Então, esse aqui que é o verbo principal agora. Né? You are é o auxiliar, nesse caso. Como se fosse um auxiliar. Vamos falar que ele é um auxiliar, então. Mas vamos apagar isso aqui que a gente está falando de coisas simples, por enquanto. Apesar de eu achar os tempos contínuos mais simples do que os tempos simples. Na verdade, a gramática do inglês ela é muito tranquila. Muito mesmo. Aí eu vou apagar essa parte aqui, então, que a gente já pode vir para os outros verbos. Tá bom. Uhum. Tá. Ai. Isso aqui não era para apagar. Então, como que vai acontecer se a gente está falando alguma coisa, a gente está afirmando uma coisa com algum outro verbo? Escolhe um verbo aí para a gente usar ele de exemplo aqui para os outros verbos. Pode ser trabalhar. Work. Ok. Vamos usar aqui, então, um verbo aqui, nosso verbo de exemplo aqui vai ser o work, um verbo regular, né? Um verbo regular. Ok. Fala, então, um exemplo aí, usando vamos fazer uma frase afirmativa, vamos seguir isso daqui, para a gente conseguir comparar. Uma frase afirmativa, então, que a gente vai usar o verbo work. I am work now. Se você estiver trabalhando agora, não é um tempo simples. É um tempo contínuo. E outra coisa, você falou I am. I am é verbo to be. Que droga. Então, eu acho que eu vou facilitar um pouco, escrevendo aqui uma cola. Quais as situações que a gente usa o simple present? Eu acho que isso é uma coisa muito importante também da gente relembrar. Para que existe o simple present? A gente não usa o simple present para falar de futuro, por exemplo. A gente usa o simple present. Vamos colocar aqui, então, uma setinha aqui. Olha, eu adoro esse zoom. Tá vendo como que fica bem mais didático, prático, né? Uma bagunça. Mas tá dando para entender, não tá? Oh, claro. Ok. Então, eu tô prestando mais atenção do que copiando, que aí depois eu assisto de novo e vou anotando, sabe? Para não perder a sequência. Ok. Aí você pode ir dando pause, né? Verdade.
Então, a gente vai usar o simple present para falar de habits. O que são habits? São hábitos. Hábitos. Um hábito. I work. I work. I work every day. Eu trabalho todo dia. Isso é um hábito. A gente usa também o simple present para falar de permanent situations. Situações permanentes. Então, a gente abriu aqui um parênteses para poder falar para que a gente usa o simple present. Mas aí esse uso de para que a gente usa inclui tanto o lado de cá quanto o lado de cá. Tá. Então, uma situação permanente. Não sei se é tão permanente assim, pode ser mais ou menos permanente. Por exemplo, o lugar que a gente vive. Você mora em Poços. Poços de Caldas. Ok. Então, é uma Poços de situação Caldas. permanente, né? Isso. Vou colocar seu nome. Kátia lives in Poços. Nossa, não existe esse cedilha. As pessoas ficaram perdidinhas, né? Para entender onde é que você mora. Então, olha só. Kátia lives in Poços. Ok, uma situação mais ou menos permanente, né? E a gente usa também o simple present para falar de general facts. A gente chama isso até no Enem de conhecimentos gerais. Vamos ao verbo to be aqui, então, né? Para a gente usar tanto o verbo de cá quanto o verbo de cá. Eu adoro esse daqui. The earth is not flat. A Terra não é plana. Até que se prova o contrário, né? Então, olha só, a gente falou de um fato, de um conhecimento geral, né? Alguma coisa que é, que não é, pode ser no ponto negativo também, mas é uma coisa de conhecimento geral. Coisa que é sempre verdade, né? 2 mais 2 é 4, né? Então, fatos gerais. E a gente também pode usar o simple present para falar do futuro. Mas como assim? Você já tinha pensado que a gente pode usar o simple present para falar do futuro? Já começou a complicar meio de campo. Não, mas vamos pensar no português, então. Agora é agora, são 8h12 da noite. Vamos supor que a gente vai pegar um ônibus que sai às 9 horas. A gente não pode falar assim, o ônibus sai às 9 no português? Sim. Isso. Está no presente? Sim. Mas eu estou falando do futuro. Eu estou usando o tempo presente para falar do futuro. Desse jeito também funciona no inglês. Não vai ser sempre que um tempo que funciona no português vai funcionar no inglês. Mas só para te dar um exemplo de como que a gente é possível falar do futuro utilizando o presente, seria então a hora que alguma coisa programada, que é o que significa schedule. Schedule significa programação, sua agenda, os compromissos de alguém. Então, principalmente essa schedule aqui, ela é firmada, por exemplo, por alguma organização, né? Como, por exemplo, a rodoviária da cidade, que determina lá quais são os horários dos ônibus. Geralmente não é a gente que fixa, não, quando a gente tem simple present. Vamos colocar assim, ó. The bus leaves at 9 p.m. Então, aqui a gente continuou todas essas 4 situações, que são tipo as principais usos do simple present, a gente usou o quê? A gente usou o simple present. A gente usou sujeito e verbo aqui, ó. Sujeito e verbo, sujeito e verbo. Sujeito aqui é the earth. Aqui é the bus, leaves. Chama um pouco a atenção para esses 2 verbos aqui, ó. Lives e leaves. Leaves. Muita gente fala que isso aqui é live, né? É live. Mas live é a live do Facebook, a live do Instagram, é um show ao vivo, né? Um show ao vivo que a gente vê é um show live. Que no inglês tem essa mesma escrita, a mesma ortografia. Então, no inglês, tanto a live do Instagram, tanto o live de morar, escreve com I. Só a pronúncia que muda. Então, como que a gente está falando onde você vive, onde você mora, então a gente vai pronunciar como lives. Mas se a gente estiver falando de live, nem seria um verbo. Aqui é um verbo, né? Morar. Live, que também escreve com L-I-V-E, é um substantivo. Dar nome é um tipo de
a apresentação, né? Uma coisa que está ao vivo ali. Então, a diferença está um pouco na pronúncia, que é leaves. A gente demora para falar esse I aqui, ó. Leaves. E aqui é mais Lives. rápido e é um intermediário entre o I e o E. Lives. Não é nem lives, nem leaves, porque leaves é esse aqui, mas é tipo lives. Lives. Então, só isso, são diferentes, né? Esse aqui ele vai embora, ele deixa, leave é deixar. E aí você reparou aqui, Kátia, que eu usei um S no final desse verbo e um S no final desse aqui também? Sim. Você lembra o porquê desse S? Deixa eu só lembrar. É porque tá no. Ele recebe esse. Tô tentando lembrar o nome correto, assim. Eu entendo, mas não acho a explicação correta. Então, ele recebe esse S aqui porque o nosso sujeito é he, she ou it. Aqui é she, né? Aqui é it. E também porque está no simple present. Então, aqui a gente tem uma conjugação fixa para o verbo to be. Para todos os outros verbos, a gente só vai colocar o S no final se for he, she ou it. Por exemplo, aqui, vamos fazer então uma afirmação que todo mundo faz nessa turma, que é trabalhar. Nem que seja em casa. I work. She, desculpa, you work. He, she ou it o quê? Works. Works, muito bem. Works. We work, you work, they work. Muito bem. E aqui veio work. Então, gente, né? Quem estiver assistindo depois, todas as vezes que for do básico, que a gente tiver o he, o she ou o it, se tratando de simple present e não sendo o verbo to be, a gente coloca um S no final. E pessoal? Então, por exemplo, aqui, nessa regra do S, não importa se ele é regular ou se ele é irregular. Não faz diferença. Então, work, que é um verbo regular, ficou works. Mas e o verbo run, que é correr e é um verbo irregular? Se for he, she ou it, vai ser runs. Runs. Isso. Tá vendo? Então, não tem problema de ser um verbo regular ou irregular. Se for he, she ou it, vai receber esse S aqui no final. E a gente tem, Kátia, na verdade, não é só um S, não. Na maioria das vezes vai ser um S. Aí a gente tem aqui, ó. Se o verbo termina, não sei se vai caber toda a explicação aqui, ó. Então, vamos supor que o nosso verbo ali, que não é o be, não é am, nem is, nem are, é outra coisa aqui. Tá. Se o verbo termina com o, a gente vai adicionar um E e um S. Por exemplo, o verbo go. He, she, it, goes. E se o verbo termina em X, SS, SH, CH, deixa eu ver qual que era o outro. É isso mesmo. Ele também vai entrar nessa regra de adicionar apenas um S no final. Então, acho que aqui a gente pode até deixar junto. Tá. E todos a gente coloca um E e um S. Então, aqui o exemplo go ficou goes. E wash, que é limpar, enxaguar, né? Limpar, lavar. O wash aqui vai ser um washes. Washes. Com um E e um S. E daí, se o verbo termina com uma, vou colocar aqui entre aspas,
um C porque é consoante. Se termina com uma consoante e um Y, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer Yes. conta, tirar o Y e colocar IES. Esse você lembrava? Uhum. Por exemplo, study, que é estudar, become, studies. Muito bem. Aí, se o verbo termina numa vogal com Y, que é uma vowel, e o Y, é a regra geral, a gente só adiciona um S mesmo. Então, por exemplo, play vira plays. Place. Então, essas aqui são as regras para a gente conjugar. A palavra certa, na verdade, não é conjugar, sabe? He, she ou it, a gente não fala. Mas, assim, eu uso esse termo de conjugar para a gente só lembrar de mudar. Toda vez que a gente conjuga, a gente muda, né? Isso. Em português, então, tem infinitas conjugações, né? Um verbo pode variar, ser conjugado até 70 vezes. Olha aqui, no inglês, gente, não tem como isso ser difícil, a gente só adiciona um S. Pensa no verbo trabalhar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Imagina um americano aprendendo isso tudo, passa perto. Então, tá bem simples aqui o verbo. E aí, o que que acontece? Se não tiver nenhuma dessas três situações aqui, a gente só... Aliás, se não tiver nenhuma dessas duas situações, né? A gente só adiciona o S mesmo, igual foi aqui. Aqui eu coloquei vogal e Y, apesar de ser regra geral, porque às vezes as pessoas confundem a consoante e o Y. Ver um Y assusta. Mas só é para fazer esse negócio do IES aqui, tirar o Y, colocar o IES, se for consoante antes do Y. Uhum. Então, no presente aqui desse negocinho aqui do verbo to be, a gente tem três palavras diferentes. Am, are ou is, para afirmar alguma coisa, não é? Isso. Com os outros verbos, a gente só vai ter duas opções, com S ou sem S. Simples. Tá. Ficou bem claro, né? Agora, Acho se que for sim. uma coisa, aqui a gente afirmou, então isso aqui tudo aqui que a gente fez foram afirmações. Vou colocar na mesma cor. Ai, Jesus. Tudo isso aqui que a gente falou são afirmações, né? Vou até colocar aqui um negocinho desse daqui para ficar igual ali do lado. Mas e se for uma coisa, tipo, que a gente está falando que não é porque é isso aqui, né? Ser, é isso aqui. Mas se for alguma coisa que não, alguma coisa disso aqui, ó, não trabalha, não estuda, não lava, não ama, não corre, como que vai ser então que ele vai ficar sendo do presente simples? Ela não trabalha. She not work. Aí que vem o uso dos verbos auxiliares, que a gente começa a dar um uso para os verbos auxiliares. Que é o Verdade. diferente do verbo to be, que no to be a gente só colocou um not, né? Isso. Agora aqui, ó, aqui a gente vai colocar um verbo auxiliar, que vai ser o does ou vai ser o do. Então, você She sabe does work. exatamente. Então, a gente viu aqui que a gente adiciona um S, né? Quando acontece o quê? S assim, né? Pode ser um IES, pode ser um ES, mas todos terminam no S. Então, o verbo vai terminar no S se for he, she ou it. E se o verbo termina em O, adiciona S. Então, aqui o verbo do não termina em O. Sim. Um ES aqui adicionado. Então, esse does aqui, ó, vai ser o quê? Para he, she, it. Então, vamos fazer, então, uma negativa aqui, usando qualquer verbo que você escolha, não pode ser esse daqui. Uma para algum desses sujeitos aqui que não seja he, she ou it, e outra para algum desse sujeito aqui que a gente usa o does. Para a gente dar um exemplo com do ou com does. Como que seria? Isso é uma negativa. Negativa. We don't work. We don't work. Mentira, a gente trabalha. We don't work. Muito bem.
Agora, se ela não trabalha, ou ele não trabalha, ou isso não trabalha, seria? She doesn't work. Muito bem. Uma dica também, então, de pronúncia. Quando a gente está pronunciando palavras que terminam com T, independente se seja contração ou se seja uma palavra como, por exemplo, night, é muito sutil. A gente pode até esquecer ele. Então, a gente pode até pronunciar isso aqui como night, que as pessoas vão entender. E aí aqui também é umas contrações. Pode ser, a gente pode falar don't e a gente pode falar doesn't, parando antes do T. Uma dica assim, de pronúncia, né? Para ficar mais natural aí a nossa pronúncia. E também quando a gente for ouvir, né? Porque quando a gente for ouvir um nativo falando, a gente provavelmente não vai ouvir esse T também, a não ser que ele queira dar uma enfatizada. Mas normalmente no dia a dia não se fala esse T. Ok, então certinho, a gente fez aqui, a gente só fez usar o verbo auxiliar. Isso aqui é uma contração de not com do, né? E aqui tinha ficado faltando um S. Então, isso aqui também é uma contração com. E aí eu vou fazer um resuminho igual eu fiz aqui no cantinho. Do not, então vira don't. It does not, it doesn't. Bem, muito bem. E aí, se for uma pergunta de sim ou não, né? Do you work? Muito bem. Uma pergunta aqui. E aí a gente não vai usar mais a inversão. Se a gente parar para pensar, a inversão a gente usou aqui, ó, para as perguntas do verbo to be. Mas aqui, no simple, com os outros verbos, a gente não usa a inversão. A gente só coloca um verbo auxiliar, mas é auxiliar. E aí a gente vem com o sujeito e o principal. E uma coisa muito importante também, que muita gente costuma confundir. Às vezes as pessoas têm mania de colocar, tipo, vamos fazer uma pergunta para o She aqui, ó. Does she work? Muita gente acha que por ser she aqui, tem que colocar o works, né? Não. Isso, mas não. Aqui nesse caso de pergunta, a gente não precisa de colocar o S. Por quê? Porque a gente já tem o auxiliar. Porque o verbo does já tem um ES. Exatamente. Então, aqui é para isso que serve o verbo auxiliar. Para deixar as coisas mais fáceis. Não precisar de conjugar verbo, né? Porque aqui só de ter essa presença de do, ou só de ter a presença do does, o nosso interlocutor vai entender que a gente está falando de simple present. Porque como verbo auxiliar, o do só vai aparecer no simple present. E se fosse uma negativa, seria a mesma coisa, né? Don't you work? Don't you work? Don't you work? Ou doesn't she? Isso. E aí, se for uma WH question, o que a gente vai fazer? Só colocar um WH aqui antes, né? Why does she work? Why we don't work? Why don't we? Vamos lá, então. Então, por que ela trabalha? Why does she work? Para ganhar dinheiro, né? Tá dando para enxergar que eu tô fazendo bem aqui embaixo? Tá sim, tá ótimo. Mas e se for nós? Why do we work? Então, aqui a gente respeitou a regra do inglês, que é sujeito e verbo. Só o verbo to be que tem essa inversão aqui na pergunta. O resto a gente tem sujeito e verbo principal. Sujeito e verbo principal. Aqui os auxiliares e aqui as WH words. Agora vamos então responder aqui, Kátia, por que como que a gente responderia um sim ou não para isso aqui? Do you work? Yes. I work. Yes, I work. I do. Yes, I put
E isso é que é a diferença, Não, então. é, Para os outros verbos, ou então she aqui vamos falar que doesn't, ela não trabalha. No, she doesn't. she Ela não trabalha, doesn't. não. Então, vamos falar assim, ó, que para os outros verbos, a gente, na hora de responder uma yes ou no question, que são essas aqui, né? A gente vai usar o quê? O auxiliar para concordar ou discordar. Então, aqui foi o do e aqui foi o do também. A resposta é do. Aqui Yes, foi o and does e aqui também foi o does. Então, aqui a resposta também é does. E pronto. A gente terminou o presente simples. Bem fácil, né? Eu ia só. eu fiz um embananado aqui na minha cabeça, assim, que fiquei até tonta, mas vou assistir de novo aqui e relembrar isso aí. Que é, nossa, você fica sem usar, você perde mesmo, né? Eu vou passar para vocês, né, para todo mundo, um exercício bem grande de Simple Present. São 8 páginas de exercício. Então, tem a explicação com tudo isso daqui que eu falei, de uma forma bem organizada. Primeiro, a gente fala sobre o verbo to be, quando que é positiva, como que faz negativa, como que faz pergunta de sim ou não, como que faz pergunta WH, como que responde, tintim por tintim. Que aqui eu coloquei um sujeito de cada como exemplo, né? Lá nesse Uhum, material tem cada um, tá? E aí tá. depois vem esses outros verbos aqui, ó. Também falando tintim por tintim. Como que são as Ah, positivas com todos os sujeitos, como que são as negativas com todos os sujeitos, como que são as perguntas de sim ou não, pergunta de WH, como que seriam as respostas. Então, eu vou passar esse material em PDF, explicando isso tudo, e também um exercício para poder colocar isso tudo em prática. E confia em mim, todo mundo depois que faz esses exercícios, que são umas 7 é, páginas, porque a oitava eu falo para não fazer, o último exercício não é para fazer não, tá. porque ele é um pouco mais avançado. Mas para todo mundo que faz esses exercícios, tira todas as dúvidas, Uhum. não nada. Mas vamos tentar então falar sobre o que você pode estar confundindo aqui, olhando para isso tudo. O que você acha que você pode estar confundindo aqui? Na verdade, eu tô confundindo os tempos, né? O simple present, o simple present contínuo e aí assim, eu confundo os tempos, os tempos. Pode ser um minutinho. Eu tô confundindo os tempos verbais, entendeu? Esse que eu acho Ah, que esse que é o problema. então, Que dentro do é Simple quando, Present, você não está confundindo. Você só está confundindo porque você está preocupada com uma outra coisa. eu confundo, eu faço a frase na cabeça. Você vê que as 4 vezes que eu fui falar uma frase, eu falei sempre no present contínuo, né? Present contínuo. Isso. Acho que é isso que eu estou confundindo. Mas olha só como que você agora já está até sabendo quando que você usou o Present Continuous. Olha só como que foi bom a gente dar uma É, revisada. não, foi ótimo, porque faz 5 anos que eu não vejo nada disso de inglês, né? Aham. Então, principalmente assim, vejo alguma coisa de música ou alguma coisa bem pequena, assim, frase pequena, mas conversar e principalmente a gramática mesmo, faz 5 anos que eu não vejo. Então, acho que eu embananei tudo. Mas, ó, você embananou os outros tempos lá. Mas dentro do Simple Present ficou aqui, ó, você entendeu, pode confiar que você entendeu. Sim, É só você ir sim. na fórmula, sujeito e É, verbo. E o verbo tem que estar no máximo com o S na frente. Se ele tiver pior, com ING, e aí com o pior que foi verbo até to be engraçado. misturado, é outra coisa. O quê? Que se foi falando assim, nossa, eu fui lembrando das aulas de sábado na Wizard lá, porque eu comecei na Wizard, eu aprendi a parte do Simple Present na Wizard. Só que a gente Hum, fez muito, assim, tipo, a gente fez um ano de Simple Present. Muito intenso, assim, só Simple Present. Então, você foi falando assim, eu fui só lembrando aqui, falei, putz, como é que eu esqueci disso?
Mas não preocupa, não. Mas vamos Tem lá, muito né? tempo, tem muito tempo. Só tem que ficar muito claro que o verbo to be separa dos outros verbos. Por isso que na escola a galera só fala de verbo to be, porque ele realmente tem uma filosofia diferente. A filosofia dele não compreende verbo auxiliar. A filosofia dele é só isso aqui, ó. Am ou is ou are. Só isso. Luiziar. Se for negativo, põe o not na frente. Se for positivo. Continua a mesma coisa. Se for pergunta, inverte. Pronto. Aí vem os outros verbos. Os outros verbos não têm inversão, mas eles têm o verbo auxiliar, né? E aí o que acontece? Se for afirmativas, colocamos aqui no ratio it to S, o resto aqui das pessoas aqui dos subjects, sujeitos, continua normal. Aí tudo que passar disso daqui de positivo vai ser o quê? Uma coisa negativa ou uma pergunta, né? Aí a gente tem que usar o verbo auxiliar. Então negativas e perguntas, verbo auxiliar. Positivo, só repete o verbo e lembra dessa regrinha aqui para he, ou it. Tá bem tranquilo, não tá? Ah, não, tá sim, tá bem mais claro agora. Ó, não sei se você tem tempo, mas se você quiser, a gente pode continuar e falar um pouco sobre o Simple Past. Tá, pode ser. Pode ser? Eu vou apagar isso daqui. Tá. E aí a gente vai voltar, a gente vai fazer o mesmo esquema, porque a gente agora vai falar do Simple Past. Eu acho que eu vou voltar isso aqui que eu fiz. Vou salvar isso daqui. Eu vou te mandar pelo WhatsApp, porque se legal. tiver alguma dúvida com Simple Present, tipo, confundindo Simple Present com Simple Past, você pode recorrer aqui e consultar. Kátia, Simple Present. Vou te enviar agora. Tá. Você está no computador, não é? Tô com os dois aqui. Aí, qualquer coisa, você corre e abre essa tela. Porque eu vou tentar fazer no mesmo esqueminha. Separar o verbo to be aqui, os outros verbos de lá. Porque agora o nosso assunto vai ser Simple Past, que também é muito simples. Vai ser 99% igual ao Simple Present, tirando os usos, né? O Simple Past, por exemplo, a gente vai falar de coisas que aconteceram somente no passado. Mas não foram coisas que aconteceram em um intervalo de tempo. Por exemplo, eu estava estudando. Não posso usar o eu estava estudando. Não, se a gente analisar uma linha do tempo assim, ó, isso aqui é agora, né? Então, isso aqui é agora, onde a gente está. E aí, isso aqui é o passado. Só que isso aqui são pontos distintos. É bem longe. Não tem intervalo de tempo aqui. Tá. Então, se eu falar que eu estava estudando, é porque eu comecei em algum momento do passado, fiquei um tempo estudando e parei no passado ainda. Quando a gente tem um intervalo de tempo, aí a gente usa um tempo contínuo. Então, eu estava estudando. É o quê? I was studying. Então, se eu estava estudando, não é Simple Past, porque o past é um ponto na linha do tempo. É tipo, 1 segundo, é instantâneo. Tá. A ideia, pelo menos. Não serviria, no caso, pro ônibus lá. Tipo, o ônibus saiu há 15 minutos. Sim, serviria. Serviria. Porque a gente não está colocando saindo, né? Saiu, presente mesmo. The bus left 15 minutes ago. 15 minutos atrás. Então, sim, Simple Past serviria. Tá. E aí eu também vou te passar um materialzinho falando por que a gente usa o Simple Past, igual a gente fez aqui para o Simple Present, para a gente conseguir. Inclusive aquela hora que eu fiz aqueles exemplos aqui dos porquês que a gente usa o Simple Present, foi para te ajudar a me dar exemplo,
Porque você estava me dando os exemplos contínuos, né? Usando algumas coisas contínuas. Então, a gente usa para, lembra? Hábitos, situações permanentes, fatos Permanentes. gerais, ou então programações. Não são coisas que geralmente estão acontecendo, assim, né? Mas que, ok, né? Deu para Sim, entender? deu. Eu vou falando tanto que eu vou até me perdendo aqui. Então, no Simple Past, Não, mas tá ótimo. tá bom, então, que bom. Então, no Simple Past, a gente também tem que separar de novo o verbo to be. Então, aqui, ele também vai ser especial. Então, é ser ou estar no infinitivo, né? Isso. Sem conjugar, né? Ser ou estar no infinitivo. E aí, se a gente estiver falando dos outros verbos, vão ser outras regras. Então, aí vai ser qualquer coisa. A gente falou de... A gente pode colocar correr, a gente pode colocar ler, a gente pode colocar tocar violão, piano, qualquer coisa do tipo. A gente pode colocar comer também, beber, usando uns exemplozinhos aqui diferentes. Eu gosto de colocar esses exemplos aqui porque tem aluno que confunde, tipo o verbo to be, tipo assim, eu falo assim para o aluno, faz uma frase para mim com o verbo correr. Aí ele coloca assim, correr é run, né? I am run. Tipo assim, I am run. Eu não, é só run. O am é ser ou estar, é só correr. Acho que eu fiz uma dessa aí também agora há pouco. Não, você não fez uma dessa, você fez uma com um contínuo. Aí Contínua. pode. Aí quando é contínuo, pode misturar. Aliás, pode não, deve misturar com o verbo to be. É uma regra Tá. do tempo contínuo, colocar o verbo to be e um segundo verbo no ing. Então, você não fez errado, só a frase ficou certa, só não estava no tempo O adequado. tempo certo. Então, quando a gente está falando do passado, quais que são, então, as particularidades do verbo to be no passado? Vou te dar uma dica. São as mesmas particularidades do presente. Só que em alguns detalhezinhos ali, um pouquinho diferente. Então, a gente vai I usar a inversão was. também. Isso, Aí no caso ele fica I was. isso. Então, as formas You do verbo... was. Isso. As formas do verbo to be aqui, então, é o quê? É was ou were. Were. Então, antes era am, is, are. Agora caiu, só duas. Was e were. Aí a gente tem I, you, He, she, it. isso. We, your, you, they. Muito bem. Aí o que que acontece? Antigamente, e aqui os outros verbos aqui não vão usar inversão, mas eles vão usar o quê? O verbo auxiliar. Vai ser o quê? O passado de do. Qual que é o passado de do? Did. Did, Did muito e bem. didn't. Didn't se for no negativo, né? Negativo. Então, vamos deixar aqui que o verbo auxiliar, então, é o did. E uma boa notícia, não muda se for he, she ou it agora no passado. É tudo did. Lembra que antes essa parte aqui mudava para he, she ou it? A gente colocava, tipo, tinha uma distinção entre do e does, né? Sim. Mas porque era presente. Então, presente a gente tem que fazer isso com os verbos, colocar o S no final, até com os irregulares. Mas no passado, a gente só usa o passado simples do verbo, que é o did. Então, só vai ter esse verbo auxiliar aqui, só essa opção, no Simple Past. Mas vamos voltar aqui para o verbo to be, então. Aí a gente lembra também que no verbo to be, o I era am, né? Isso. Aqui vai ser o was. Was. Com som de Z. Lembra que o is era com som de Z também? Is. Sim. Então, o Was. também é som de Z. Was. E o he, she, it também vai ser o was. Então, antes era assim, o I era am, o único que era am, isso aqui era are, esse you e esses daqui de baixo também era are, e esse aqui era is. Isso. Então, agora quem era am ficou was, junto com he, she ou it, e o resto aqui ficou were. Muita gente confunde a pronúncia de were para where. É tipo, estava com aonde. Não é verdade?
Porque olha só, where a gente escreve com H. É uma WH word, que significa onde. Significa onde, não é? Sim. Então, a gente no português falaria assim, ó, where, com esse R bem caipira. Where. Tá. Where. 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 Isso, dentinho agudo. Where. Agora, o were não tem o H. Então, o acento aqui vai ser circunflexo. O were. Essa é a diferença na pronúncia, então. Então, a gente vê que foneticamente as duas palavras são quase idênticas. Só mesmo que o jeito de pronunciar a vogal. Where, were. Ortograficamente, a gente tem um H aqui. Então, tá. Então, a gente já viu aqui que a conjugação do verbo to be é assim. Então, vamos rapidão dando exemplos, então, ó. Dá um exemplo aí rapidão de alguma coisa que você estava, mas não pode terminar com ing. Tem que ser alguma coisa que já foi, que foi, tipo, pontual. I was... Se for difícil... I was it. Eating tem Ai, meu Deus, tem que colocar o ing, comida. né? I was eating. Se for comida. Opa! Legal. I was eating. Eu ia falar, Aí eu seria estava comendo. I was comendo eating. é o quê? Contínuo. É um passado contínuo. Ai, Verbo to be e ing. É difícil, contínuo. eu vou te ajudar. É difícil não, é só porque você está um pouco sem prática. Embanando tudo. Estou um pouco sem prática, então vou falar aqui, ó. Ah, você... I was at school. Você estava na escola. I was at school. Então, a gente continuou aqui. Sujeito e o verbo. Começou um funkão aí, né? Eu baixei aqui porque tá bem na porta da minha casa aqui o funk. Então, aqui a gente tem sujeito, verbo no passado, no simple past. É o was aqui porque é I. I was at school. Então, a gente não tem nada aqui no ing depois desse was aqui. Esse was aqui é o verbo to be, né? Eu estava na escola. Ai, nossa, desculpa. E aí, se a gente estava, então, vamos pensar que a gente estava... Não, a gente ser ou estava alguma coisa no negativo agora. E vamos usar, então, ao invés de ser was, vamos usar alguma coisa que tem um were no negativo. Qualquer um desses aqui de azulzinho. Enquanto você pensa, vou colocar aqui o resumão das contrações. Tá. You weren't at park this morning. Muito bem. Você está com uma tendência de colocar ing no final. Eu vou te ajudar aqui, eu entendi o seu pensamento. Então, assim, você não estava no parque essa manhã. Isso. Ok. At the park. At the park. Você falou parking, né? Mas você sabia que parking significa, é um verbo também? Pode ser tanto substantivo... Estacionar, né? Isso. Então, dependendo onde você colocar um ing, pode ser que a pessoa estava estacionando. Mas aqui você estava no... Eu não estava no parque essa manhã. Aqui eu vou colocar sem a contração. You were not at the park this morning. Muito bem. Se for uma pergunta, a gente usa a inversão, né? Isso. Trocar de lugar. Pode ser qualquer sujeito. We're not at the park. Vou mudar um pouco. We are not. Tá. Tinha pensado em alguma coisa? Peraí que eu vou fazer o cachorro ficar quieto.
Ai, gente, eu tenho dó das Cara, é mulheres. loucura aqui. Vamos lá, então. Eu vou falar assim que eu vou fazer We uma are pergunta. not. Não, mas eu quero uma pergunta positiva. Ah, positivo. We Isso. are. We are. Were, primeiro verbo, né? Were. Ação, were. Agora o Were. sujeito. We. Escolhe. Were we We. happy? Feliz? A gente estava feliz? Peraí. We happy. Were we happy? Isso aí. Não endoida, não. Were we happy? A gente estava feliz? Então, viu que não é tipo estando, não é mais ing, né? Estando. Então, é tipo estava mesmo. A gente estava feliz, né? Were we happy? Primeiro verbo, depois sujeito. Então, invertemos. You were, ó, we were, agora o were we. Ótimo. Então, vamos fazer uma pergunta agora no negativo, então. Passado. Vamos colocar o he, she ou it aqui para a gente usar o was. E negativa também. Wasn't. Isso. Was not. Uhum. Tired. Agora vem o sujeito. Was not she tired? Muito bem. Ela não estava cansada? Wasn't she tired? Né? Que eu falei esse wasn't. Wasn't she tired? Muito bem, muito bem. E se fosse uma WH question? WH question agora. Why was not she tired, por exemplo? Isso. Tá certo? Tá certo. Why wasn't she tired? Por que ela não estava cansada? Ela tinha que estar cansada. Por que ela não estava cansada? Mas vamos colocar um aqui, então, no negativo. Vamos perguntar onde que eles estavam. Where were they? Aonde eles estavam? Where were they? Aonde estavam eles? Né? Seguindo a ordem, aonde estavam eles? Porque estava não ela cansada. Não faz muito sentido, né? Traduzir ao pé da... Não. Então, ok. Então, aqui a gente teve 2 exemplos de WH question. Uma positiva e uma negativa. Sempre chamando atenção para essa inversão. Essa inversão aqui, a gente nunca pode deixar de fazer ela. Tá. Ela é muito importante para mostrar... Nesse caso também, ela... No simple past também ela sofre a inversão, né? O verbo to be. Só o verbo to be. Só o verbo to be. No simple past também só o verbo to be. Então a gente... respostas agora. Short answers. Que a gente chama de short answers. Respostas curtas. Essas respostas curtas são usadas apenas para as perguntas de sim ou não, né? Então, por exemplo, a gente tem essa pergunta aqui. Were we happy? Então, sim, a gente estava feliz. Yes, we were. Isso, a gente respeita aqui o verbo to be. E was not she tired? Vamos falar que não. No, she's not. She was not. Isso, she's not seria do presente. Vou colocar aqui, então. No, she wasn't. E tem outra coisa, eu costumei falar tanto contraído que quando vai falar was not, enrosca. Oh, que gracinha. Mas você tá certo, tá? Eu só tô colocando algumas vezes sem estar contraído e sem estar contraído, porque eu sei que algumas pessoas possam vir a assistir que não tem essa noção que você tem. Mas não, mas na hora que... Mas assim, na hora que você vai... Mas o negócio fica tão confuso que na hora que você vai ler, às vezes você não identifica, você grava o negócio que ele é negativo naquela forma, mas você não identifica ele... Você já lê direto, sem né? a contração. Sem a contração. Aí se você achar alguma coisa, você já trava. Mas também está acontecendo comigo, igual, tipo assim, eu tô tomando cuidado para fazer algumas vezes sem contração, mas na hora de ler,
é muito automático, porque na comunicação oral é só contração. Ninguém conversa assim, why was not she tired? É tudo uma contração. O que eles puderem, né? Quem fala inglês é muito pragmático, é uma língua bem prática. Então, o que puder aí praticar, reduzir, a gente vê até que as palavras são menores, né? Em português, as palavras são grandes. E aí, aqui, olha só, não mexe com conjugação de verbo, o trem é muito simples, realmente. Então, aqui a gente fechou essa revisão do verbo to be do simple past. A única diferença, então, para o simple present, qual que era mesmo, Laura? Kátia, Não tem problema. é que eu fico vendo o nomezinho da Laura aqui. Não, tranquilo, não tem problema não. Desculpa, o que você perguntou mesmo? Que agora a gente já fechou essa Aham. revisão do verbo to be para o simple past. E aí eu te perguntei qual que é a única, quais que são as diferenças do verbo to be no simple past para o verbo to be no simple present. É só a forma, por exemplo, I am, I was, you are, you were, he, Isso, she, it is, he, she, it was, we, you, they are, we, you, they were. exatamente. Então a inversão continuou a mesma. Só o verbo aqui que a gente mudou e também o I agora ficou igual he, she, it. Antes era diferente. Isso. Agora vem o mais fácil, que são os outros verbos. Então, por exemplo, se a gente agora a gente tem que mexer um pouco com o verbo regular e com o verbo irregular. Porque agora no passado, se a gente está fazendo uma afirmativa, já faz diferença os verbos regulares ou irregulares, né? Então, por exemplo, se for uma afirmativa, me dá um exemplo então aí de alguma coisa afirmativa no passado. Não pode ser verbo to be, tem que ser outra coisa. Escolhe um verbo aí. I run today. Pois é, mas aí o run Foi lá no passado, lá no. é no presente, né? Então, Isso. I ran. Então, eu corri. Ah, eu vou colocar yesterday. I ran yesterday. Vou mostrar para deixar esse yesterday, que foi do passado mesmo. Lá no passado. E aí, então, qual que vai ser a fórmula aqui, então, para o passado? Vai ser quase a mesma de que do presente. Não, pera, calma. A fórmula, então, para isso daqui, vai ser de novo o sujeito e o verbo. Aqui é o sujeito e o verbo to be, né? Ok. Aqui é o sujeito e o verbo. Porém, antigamente, lá no presente simples, a gente colocava um S no final do verbo. Agora, a gente não põe S no final do verbo. A gente põe o verbo o quê? No passado simples. Aí, o que vai ser esse passado simples? Depende, né? Se ele for regular, a gente vai ter que olhar a nossa listinha, que eu mandei para vocês por e-mail. E se ele for regular, a gente coloca o ED no final, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Você deu um exemplo com o verbo irregular. Eu vou até colocar aqui, entre parênteses, que o verbo run é irregular. Irregular verb, run. Verbo irregular, correr. Agora, vamos colocar um verbo regular aqui de exemplo. Escolhe um verbo regular. Deixa eu ver. Tocar, play. Tocar, bem. play. Isso. Então, ela tocou piano. Played piano. Piano. Então, ela tocou o piano. Last night. Vamos colocar last night aqui para na noite passada. Fala que realmente. Isso. Então, aqui a gente usou o quê? A gente usou o verbo regular. Regular verb. Play. Aí a gente tem as regras para colocar esse ED. Então tá. Antes de falar das regras do ED, quais são as regras dos verbos irregulares, Kátia? Essa eu não lembro.
Nenhuma, não tem regra. A gente tem que olhar a lista, porque Ah, cada um é vai verdade. funcionar de um jeito, né? Agora, as regras dos verbos regulares, a gente fazendo aqui só uma recapitulação aqui, os verbos regulares terminam em Oi. ed, a pronúncia também tem que ser igual do infinitivo para quando tem um ed, por exemplo, o meu verbo work, ele é um verbo regular. Então, quando eu coloco ele no passado, a pronúncia vai ser exatamente a mesma, exceto pelo ed. Então, aqui é work, aqui é worked. Work it. Isso. Então, a pronúncia também tem que ser a mesma. Mas esse negócio de pronúncia eu não vou colocar aqui, não, para não ter umas informações que no momento agora não é muito interessante. Mas a gente também sabe que o past simple é igual ao past participle. Então, por exemplo, o verbo work, ele no passado simples vai ser worked, no passado particípio também vai ser worked. Esse negócio de passado participa, a gente só vai precisar de consultar ele quando a gente estiver falando de tempos perfeitos. Então, no momento agora, a gente só se preocupa com past simple, que seria a segunda coluna da listinha que eu enviei para vocês. Tá. E aí, o que que acontece? A gente tem o nosso sujeito e a gente tem o nosso verbo principal no past simple. Então, passado simples de correr, run, que é com U, é ran. Passado simples do verbo play, played, aqui. Não tem distinção para he, she ou it. Então, aqui, ó, vai ser I ran, you ran, he, she ou it ran, we ran, you ran, they ran. E a mesma coisa para played. Qualquer sujeito que a gente coloque aqui vai ser played. Só muda o tempo. Só muda o tempo. A única coisa que muda aqui é que o verbo vai para o passado, né? É, Agora, já no tempo presente verbal. simples, o que acontecia? A gente pegava o verbo e colocava um S no final, para he, she ou it, Isso. que não acontece aqui agora. Então, é bem mais simplesinho isso daqui. Aí, agora, pronto, chegou numa negativa. Como que a gente fala uma coisa negativa? Pode usar esses mesmos exemplos aqui que a gente usou no negativo, se você quiser. Tá. Ele fala, I was, não. Peraí, não. Deixa eu só pensar aqui. pode ir tranquila, I raciocinar. did, I didn't, I Isso. didn't run yesterday. Muito bem. Então, quase que você misturou o verbo to be com os outros verbos, né? É, É o vício, mas tudo bem, ok. Então, aqui a gente tem o didn't, porque esse verbo auxiliar aqui, quando ele está no negativo, ele fica did not, did not. e contraído didn't. Exatamente. Então, eu não corri ontem. E aí, novamente, essa regra aqui, ela se assemelha muito com o passado, com o presente simples. Por eu estar aqui fazendo uso do auxiliar, o meu principal fica normalzinho. Então, estaria errado se eu fizesse isso aqui, ó. I didn't ran, né? Tipo, Não coloquei tem isso aqui com isso passado. aqui. É. Gramaticalmente está errado. Então, sempre é isso, gente. Uma coisa muito importante para a gente lembrar dos verbos auxiliares. Todas as vezes que a gente usar um verbo auxiliar, o nosso verbo principal é o que dá sentido ali, né? O verbo auxiliar nem tem tradução. Ele fica normalzinho. É. E se for uma pergunta? She didn't play the piano last night. Exatamente. She, e aí aqui de novo a gente viu que não teve verbo auxiliar exclusivo para o she, né? She didn't She play the didn't play piano piano. last night. Last night
Então, não falei tem nenhum aqui, né? Last night. Last She didn't night. play the piano last night. Muito bem. Se fosse uma pergunta, ficou clara? Didn't you run yesterday? Isso, mas só você está fazendo uma pergunta na negativa. Vamos começar com uma pergunta positiva. Tá bom. Uma pergunta de Did you ação run? positiva. Did you run yesterday? Last night. Pode ser last night. Last Easter. Então, Não decide, né? não, tudo bem, não se preocupa não. Aqui, então, a gente continuou com a nossa ordem, sujeito e verbo principal. Sujeito you, verbo principal run. Então, a inversão ficou aqui no verbo to be. Então, o did aqui, que veio agora para nos auxiliar aqui. O did chegou para nos auxiliar a entender que é uma pergunta e veio também para nos auxiliar a entender que essa pergunta é no passado. Claro que a entonação também vai ajudar a gente a entender que é uma pergunta, né? Didn't you run last night? Né? Então, a entonação de fazer esse negocinho de pergunta. Sabia que tem umas linguagens que não tem entonação? Tipo chinês. Não tem tipo entonação. Em inglês Como é muito fácil. Em inglês é muito fácil. Ai, dá desespero se falar isso, Carol. É tipo, nossa, é um trem muito difícil, é o tal do chinês. Tem uma menina que eu, de vez em quando aparece uns... O que mais aparece propaganda para mim é propaganda de idioma, né? Tem uma de inglês, ela é até famosinha. Pula Muralha. O canal dela chama Pura Muralha e de vez em quando ela aparece de propaganda ela falando sobre o chinês. Eu fico assim, gente... Nossa! Vamos fazer uma pergunta, então, negativa aqui. Didn't we play soccer yesterday? Isso, a pessoa estava tão louca que ela nem lembra, né? A gente não jogou futebol ontem? Didn't we play soccer? Mais ou menos eu, sou assim. Não lembro de nada. Então aqui eu tinha colocado na contração e voltei aqui para o normal para a gente conseguir analisar, ó. O verbo, sujeito, verbo, né? Seguindo aqui a ordem. E aí aqui a gente teve o quê? Uma negativa. E aí lembra que aqui a gente atrela, o que é negativo a gente atrela no verbo principal, que no caso é o verbo to be, o que é negativo aqui a gente atrela no auxiliar. Também é o presente também é assim, né? A gente sempre colocava um not junto com do ou does. Então aí para finalizar, uma pergunta de WH question no passado. Negativo ou positivo? Pode ser positivo primeiro. Why did you study grammar? Isso, por que você estudou gramática? Sendo que a prova era de pronúncia. Why did you study grammar? Ok, muito bem. E uma negativa agora, uma WH question. Vou usar o why de novo. Pode? Okay. Você quer que seja diferente? Vamos ao when. Vamos ao when, que é quando? Não, mas aí não vai dar muito certo com negativa. Pode ser o why, sim. Desculpa. Why? Why didn't bring the books today? Quem bring the books? Why didn't not I bring the books? Por que eu não trouxe os livros? Why didn't I bring the books? Eu esqueci, né? Então, aqui, ó, a gente vê que a gente tem sujeito, verbo principal, sujeito e verbo principal. O resto aqui foi só o quê? Auxiliar, WH word. Auxiliar junto com not, porque é negativa, e WH word.
Muito simples, né? Uhum. Ah, falar aqui então rapidinho as regrinhas para a gente colocar o ED no final. Então, se terminar com tipo S, se for Brush. brush, isso, tipo, Não, tem um H. isso, segue mais ou menos a mesma coisa. Se termina com SH, com CH, a gente vai colocar o ED. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessas regras, estou confundindo um pouco. Aguenta a mão aí rapidinho. Ah, não, tranquilo. Simple Past Rules, isso. São as regras, então, de colocar no ED. Laid, layered. A única coisa mesmo é exatamente isso, ó. É para o Y. Quando termina no Y, a gente vai colocar o ED. Se termina com vogal e Y, a gente coloca o ED. E se tem a consoante o Y, lembra? Sim. Lembra que quando era consoante Y para o presente, a gente colocava IS? E isso. Aí no Simple Past coloca o ED, né? IED. 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 Isso Ah, mesmo. studied. Não, study não. É, isso mesmo, study. Study. Isso. Então é um pouquinho mais Study. simples. Espera aí que meu computador travou aqui. Ai, meu Deus, eu achei que tinha, tipo, caído tudo e a gente perdido tudo que a gente gravou. Mas deu Ainda bem que certo. não. Ó, então, todos eles vão colocar o ED no final, tá? Então, vamos supor que o verbo termine em E. Já tem um E aqui, Like, então não precisa de colocar um ED de novo, só o D. E aí, realmente, então, tipo, regra geral, colocar ED. Agora, se o verbo termina com a consoante e o Y, igual a gente falou, né? Aí tem que virar o IED, né? ED. E algumas a gente tem que dobrar também. Por exemplo, stop aqui, ele terminou com uma sequência de consoante, vogal, consoante. E a sílaba tônica também está lá por último. Na verdade, só tem uma sílaba tônica, monossílaba essa aqui. Então, a gente dobra o P e coloca o ED. Tá. Tá? Stop it. Stop. Isso. E aí, isso aí a gente vai ver depois, com um pouquinho mais de calma, esse negócio de sílaba tônica, que a gente tem que saber onde que está a sílaba tônica da palavra. Tá vendo por que é importante a gente aprender pronúncia? Muita coisa, muita regra gramatical tá aí em função da pronúncia, tá? Isso que é isso que é difícil você estudar por conta, por exemplo, você pega vai ouvir um vídeo, né? Normalmente eles já dão essa stop it, né? Dessa contraída, e você não percebe esse duplicação do P aí, né? Se você só vai ouvir, você perde esse A gente também tem umas detalhe. regrinhas especiais para a pronúncia desse ED aqui, ó. Nem sempre esse ED vai ter som de ED. Às vezes ele vai ter o som só de um D, às vezes ele vai ter som só de um T e às vezes ele vai ter som de ED. Mas em relação à ortografia, não muda, é só para pronúncia mesmo. O que seria importante na ortografia nesse caso aqui é a gente saber onde está a sílaba tônica. Mas a gente tem como burlar isso daí. O que que é? Aprendendo sobre todos os verbos, né? Decorando. É, tipo, todos que são dobrados ali no finalzinho, a gente vai lá e decora como escreve. Mas, assim, essa parte aqui do Simple Past também ficou tranquilo, não ficou? Sim. Ficou bem Depois mais claro. você consegue Depois pegar as duas e dar uma... eu vou anotar, eu vou passar depois pro caderno e aí eu coloco um exemplo para cada Sujeito. sujeito.
Isso. Além disso, então, eu vou te passar também, Kátia, os exercícios, a matéria de Simple Present, de Simple Past, e os exercícios é bastante coisa, mas não é infinita, sabe? É só Tá. assim, de um jeito que fica mais claro, e aí as dúvidas que você for tendo para poder fazer os exercícios, você pode me mandar pelo privado, que eu vou te Tá. ajudando. Tenta Aham. fazer antes da próxima aula. Uhum. E o future, né? Ele vai ser mais simples ainda do que o presente e o passado. Porque no futuro, quando a gente está falando de simple future, não tem distinção de verbo to be e nem dos outros verbos. Hum. Tudo vai ser will be, entendeu? Acho que dá até para fazer com um resuminho aqui, ó. Simple future. Então, não tem mais distinção. O verbo to be e os outros verbos, eles vão estar sempre... não vai ter esse O negócio de mesmo. exclusividade, sabe? Aham. Então, vai ser sempre o will aqui e o verbo aqui no infinitivo. Então, um exemplo com o verbo to be. Eu vou estar em casa. I will be at home. He ou it também é a mesma coisa, não muda nada. I will be at home, she will be at home, we will be at home, a mesma coisa. Agora, eu vou trabalhar essa noite. I work at night. I will work at night. Tonight, na verdade, essa noite. Tonight. Então, a gente vê aqui, ó, que a gente só... O simple future, mesma coisa. Will e o verbo no infinitivo. Infinitivo. Agora, se tiver alguma coisa aqui com ing, aí já não é simple future. Pode ser que seja future continuous, pode ser que seja simple future perfect continuous, porque o tempo perfeito não tem ing, o contínuo tem ing. Mas a gente tem um mix desses dois, né? Que é aquela última opção daquela folhinha de resumo, que é o presente e o contínuo junto. Então, quando é presente e Aí tem o contínuo. ing. Mas você vai ver que é tipo tudo bem simples assim, ó. Pá, joga as regras ali, faz exercício, não foge muito disso, não. Mas então não tem o ing aqui. A gente vê que é só bem assim, tranquilo, desse jeitinho aqui. Se for uma pergunta, a gente vai usar a inversão. Eu falei que não tinha inversão, mas o que eu quis dizer é que não tem uma inversão exclusiva para um verbo ou para outro, entendeu? Aham. Usa mesmo, né? Usa mesmo. Então, aqui, ó, se fosse uma pergunta, a gente vai Will perguntar be. isso, o will antes. Will you be at home? Então, você viu aqui que a gente trocou aqui, ó. Aqui a gente colocou, tipo, no meio, trouxe o sujeito aqui para esse meio. Will I be, não é nem inversão, né? É uma inversão aqui nesse papel aqui. O I vem para cá, o sujeito vem para cá. Will you be at home? Se fosse o work. Will I work tonight? E aí, se fosse negativa, esse will aqui, eu até falei numa aula que ele é um verbo modal. E um verbo é um verbo modal que é usado em todos os tempos do futuro. Então, simples, perfeito, contínuo e perfeito contínuo, tudo a gente usa will. E isso deixa as coisas mais fáceis ainda. Os tempos futuros eu acho eles bem tranquilos também. E aí, então, para falar o não, a gente vai colocar o not junto com o modal will, que nesse caso a gente pode até falar que ele é um auxiliar, tá? Só que é um auxiliar que o be aqui entra no jogo. Então, se fosse eu não estarei em casa, I will not be at home. Ok? Que pode ser aqui, então, won't, will, mais o not vira won't. Isso, uma contração.
Vou colocar aqui separadinho. Então, aqui, will not, will won't. E aqui uma pergunta também. A gente Isso vai era uma colocar... coisa que eu confundia. O quê? Want, will not e want. Achava que era diferente, não, que era contração. É contração, é só uma junção aqui da contração. Ó, eita. Gente, já tá chegando essa hora da noite, eu falo assim, tudo trocado. É só uma junção aqui desses dois que viram uma contração. Se fosse uma pergunta, você não vai estar em casa? Então seria assim, ó, will not you be at home? Então continua a mesma coisa, a gente só colocou um not junto com o will aqui, né? Que a gente pode resumir, deve resumir. Want to be at home. Isso, want you be at home. Assim, no discurso falado é muita contração, mas em artigo é tudo bem formal, né? A gente quase não vê contração em artigo. Respostas. Yes, I will, ou qualquer coisa com will. E no, I will not ou won't. Short answers. E as W8, mesmo esquema, coloca aqui antes, né? Vou colocar um exemplo aqui, então. Where will you be tomorrow? Onde você vai estar amanhã? Continuou aqui, né? Ó, a mesma sequência aqui. Só a gente colocou o will aqui, o will, e aqui o where a gente veio e colocou ele aqui. Nossa, muito simples, né? Um futuro simples. Esse é. Os outros tempos também vai por mim. É muito, muito, muito simples. Eu vou... Uma coisa que eu quero falar com você, ficou alguma dúvida desse daqui? Não, está bem claro. Para dar uma... Só treinar mesmo. Isso. Esse aqui, por enquanto, eu não vou te passar o exercício hoje. Não. Assim que você terminar o presente e o passado, para não misturar. O estudo tanto da teoria quanto a prática lá do presente e do passado, você me fala para eu te mandar o do futuro. Tá? Só para poder mostrar um pouco da importância, né, do estudo da pronúncia também para a gramática. A gente tem esse artigo indefinido, que é o a or an, né? E como que a gente vai saber se a gente, que significa um ou uma, né? Você lembra disso? Se é acabado com consoante ou com vogal, né? Se começa. Né? Isso. Mas eu vou te contar uma coisa aqui, ó. Se a próxima palavra começa, né? Então, ora, eu vou colocar a ou an? A, Não, a gente vai colocar an. Calma, calma, calma. Peraí. Porque a regra que eu vou... Pode falar. Porque a regra que você aprendeu é o quê? Esse aqui a gente vai colocar antes daqueles que tem consoante, certo? Isso. E esse daqui antes que tem vogal. Mas por que eu usei esse daqui sendo que é uma consoante? Porque faltou um detalhe nessa regra. Não é a consoante, é o som. Então, por exemplo, hour no inglês começa com som vocálico. Então, isso aqui não é a letra, é um som. Por isso a importância da pronúncia também, ó. An hour. Mas se fosse um hábito? Um hábito, a gente escreve com H. E a gente fala habit. Então, seria A ou N? A or N? Aí seria A. Exatamente. Porque Ei, né? aqui... não, ei. Isso. Porque aqui, o que acontece? É um tem som. O som do habit. Isso. Então, essa regrinha do artigo indefinido aqui, para o nosso substantivo, né? O nosso substantivo tem que começar com um som. A gente tem que analisar o som que ele é pronunciado. É importante. A gente pode consultar em alguns sites
o fonema dessas palavras, como que seria escrito em termos de fonemas. Então, quando você ficar com dúvida, você pode ir lá nesse site, eu te passo o site depois, passo para Aí, vocês o site. aí consigo ver o... Aliás, eu vou como mostrar que é. agora também, já que a gente falou disso. A É, gente eu consigo consegue ver ver. qual que é a entonação dela. Exatamente, aqui, ó. Se é Vamos ver consoante esse de vogal. aqui. Ai, sai sem te enviar. É esse site aqui, ó. Dictionary.com. Dictionary. É Tá. tipo um Aurélio, sabe? Pro inglês. É bem. Como se fosse o Aurélio, ele é bem tradicional. Então, se a gente vir aqui e pesquisar, por exemplo, a palavra hora, a gente vem aqui nesse show IPA. A gente não olha o detalhe que está nos colchetes. A gente não olha os colchetes. A gente clica em Show IPA para a gente ver o que está entre barras, tá? Porque esse aqui ó, é um tipo para americano ler, para quem já nasceu falando inglês. Esse aqui é para a gente que estuda um alfabeto internacional. Então, isso aqui também são fonemas, mas são fonemas que quem fala inglês entende. Igual quando eu escrevi para você assim, ó, tipo, eu falei assim, where a gente pode pronunciar, eu até coloco entre barras, né, pra gente já acostumar. Where a gente pode pronunciar assim, ó. Então, tipo, isso aqui a gente entende porque a gente fala português, a gente sabe que isso tem som de U e tem som de E, where. Mas isso aqui, ó, a gente não sabe, né? Isso aqui é tipo para quem fala inglês. Qual que é o som, né? Qual que é o som? A gente não sabe. Seria esse equivalente a esse aqui. Então, a gente vem no IPA, que é o internacional. Então, aqui a gente viu ó, que começa com um som vocálico. Temos duas opções. Quando você para por vírgula, é porque é duas opções de pronúncia. E a gente pode ouvir também, ó. Hour. Então, olha a palavra habit. Eu posso passar esse link para você depois, você me lembra. Então, a gente vê esse aqui, ó. Então, aqui, ó, o H, nos fonemas, o H tem som de R. Na ortografia, nem sempre. Tá. Então, toda vez que a gente vê um H aqui, ó, vai ser som de R. Habit. Viu? Habit. Habit. Agora, quando for tipo um som de R, uma letra R mesmo, aí show IPA, aí é o R. O R no inglês tem som de R, run. Olha. Run. Então não foi run, foi run. E essa aqui é a pronúncia dessa vogal aqui, ó. Nem sempre o U vai ter essa vogal, esse símbolo aqui, porque vogal é muito variado. Então, assim, muita coisa pro básico, né? Eu tenho muita coisa para estudar. Eu tenho que pegar assim e fazer uma... Eu até cancelei uma matéria que eu tinha de estatística para poder dedicar, porque, nossa, cara, não aguento mais sofrimento com esse inglês, sabe? Olha, Foda, viu? você tem realmente muita coisa para estudar. Tipo, 3 tempos que a gente viu, né? Mas ainda te deu umas informações aí sobre pronúncia também. Mas todas elas são muito simples, confia em mim. Na hora que você pegar daqui um tempo, na hora que você pegar o espírito da coisa, você vai falar assim, nossa, eu fiquei com medo da toa. Mas o bom é que você foi falando e foi clareando algumas coisas que eu tinha dúvidas. Assim, ó, porque tem tanta coisa misturada que só quando você não consegue nem achar onde está a dúvida, você simplesmente está bloqueado, assim, você não sabe nem tirar de onde que está a dúvida, sabe? E assim, porque eu te falei que eu fiz vários, só faltou fazer um benzimento lá para aprender inglês, que eu fiz vários métodos, né? E aí, vamos dizer assim, cada método você começa tudo de novo, né? E aí vai acumulando a dúvida, vai ficando a dúvida. Aí é complicado demais. Em 2013, o que eu mais, assim, por isso que eu te falei da conversação. Em 2013, eu fui trabalhar nos Estados Unidos, eu fiquei lá um mês lá trabalhando, e aí eu tive que fazer tipo uma imersão. Assim. Não foi bem uma imersão, porque eu trabalhava de manhã e fazia 2 horas à noite, todo dia, né? Aí eu tive que fazer um curso meio que na virada da alma, porque eu tinha que passar um treinamento para o pessoal lá e tinha que
fazer algumas alterações no processo que eles estavam usando lá. Então, tipo, eu nem sei como que eu fui, mas eu fui conseguir fazer o serviço tudo, mas foi uma coisa de louco também, só conversação 2 horas todo dia para conseguir ir e fazer isso, sabe? Mas, Aham, cara, se você perguntar, tem hora que eu nem sei como é que eu fui e voltei. É entendi. foda. Mas o importante agora, então, Kátia, é você não se preocupar com os outros tempos, com o que é Uhum. perfeito, com o que é contínuo. Você consegue estudar tudo que a gente falou hoje até a nossa próxima aula. E Consigo. assim, é só você decorar aquilo ali, que é tipo coisa bem simples, que você não vai ter dúvida mais. Vai ficar, tipo, Eu vou bem. te... As únicas dúvidas que vai ficar é tipo um verbo irregular, que não tem como a gente decorar tudo. Aí você vai ter que Aham. ir consultando a lista. Mas aí você faz usa alguma ferramenta, ou dos flashcards que eu falei naquela aula, ou mapa mental, para você conseguir decorar aqueles verbos que você tem mais dificuldade, os irregulares. Porque regular é só pôr o ED, né? Aham. Mas os verbos irregulares é interessante você ir fazendo assim, aí, tipo, eu te confundo muito, tipo run e ran e tal. Aí você vai anotando assim para você e já ir se decorando. As aulas de conversação assim de pronúncia, leitura de texto, falar esses negócios de fonema, quais que são os fonemas, o que que termina com Z, como que junta uma palavra na outra, porque lá as pessoas não conversam assim, né? Uma É. palavra depois da outra. Junta, igual a gente junta aqui. No mineiro, principalmente, junta demais. Então, a gente vai aprendendo essas técnicas e aí eu vou passando alguns exercícios para ir treinando tanto a fala quanto a escuta. Tá. Eu tô sem voz, Aham. tá doendo aqui para falar. Tô vendo que você tá até que dar uma diminuída. Mas Coitado. ficou alguma dúvida, alguma coisa? Não, tá bem claro. Eu vou pegar agora. Eu não fiz as atividades das últimas 2 aulas, porque eu tava acertando aqui eu tô com as 2 meninas fazendo aula à tarde, minhas 2 filhas. E tava meio louco o cronograma aqui, o calendário de casa, mas essa semana eu já organizei, porque eu não sabia como que ia ser as aulas. Aí agora semana que vem eu faço todas as 2 últimas aulas, mais as atividades que você vai me mandar e te mando antes de quarta. Vou tentar fazer, ou te mando quarta de manhã tudo, ou até terça. Eu Tá, já faço tudo e te envio. vai dar certo, viu, Kátia? Pode ficar Ah, se Deus tranquila. quiser. Vai dar sim. Tem que, É, não ter, dessa vez não tem outra alternativa. Tem que dar, porque a agora prova vai. tá batendo aí na porta. Mas então tá, então. Aí eu vou tentar postar esse vídeo no Drive, porque o Tá. Skype já fica salvo, né? É. Mas esse aqui ele, no caso, grava no meu computador, sabe? Uhum. Aí eu vou ter que postar ele no Drive, para a gente conseguir e passar o link para vocês. Para Tá. você, né? E para o pessoal também que quiser assistir também. Então, qualquer coisa, Tá. você me manda mensagem. E é Ah, isso. Vou obrigada, mandar o viu, e-mail Carol? já com os exercícios. Tá Os bom. exercícios todos e também com o PDF. Que aí, enquanto não sai o vídeo, dá uma olhadinha no PDF lá. Porque como você consegue ler inglês, você tem uma boa interpretação, você já vai dando uma estudada. Tá, não. Obrigado e muito obrigado mesmo aí pela tua disponibilidade, pela atenção que você teve com a gente aí de se dedicar hoje aí Não, para tudo fazer essa bem. aula. É uma coisa que eu gosto demais de falar. Então, assim, é uma coisa que eu faço com prazer mesmo, não tem problema não. Para Nossa, mim, mas assim, é um obrigada. prazer. E ver que as pessoas, tipo, estão estudando, estão conseguindo entender que tá, tipo, eu acho que não tem uma motivação assim maior, né? Quando as pessoas, nossa, dá aquela clareada. E é, Nossa, bom que você faz com carinho, viu? Porque é difícil achar um professor dedicado, assim, com vontade que o aluno aprenda mesmo. A maioria só passa e você se vira lá e se lasque verdade. boa, Ah, né? mas eu acho muito bom. Eu acho que é por isso que eu acabei abandonando a engenharia. Eu acho muito bom essa parte. Então tá, vou deixar você dormir. Te envio Ou um negócio agora pro seu e-mail. Qualquer coisa você me manda mensagem. tá bom, fica com Deus aí, um ótimo fim Com de Deus. semana aí. Muito obrigada pela Para atenção, você viu? Mais uma também. vez. Tá joia, Obrigadão. Cássio. Com Deus. Beijo, tchau. Tchau, beijo.